Nós temos sido bastante felizes nas avaliações que temos feito. Em geral, temos dito, e acho que isso não é retórica, que o último é sempre o melhor. Este ano nós estamos convencidos de que fizemos o melhor fórum. Por quê? Tivemos talvez quase 3.000 inscritos, tivemos quase 500 palestrantes, um interesse enorme da comunidade acadêmica. Antes era muito marcado ser um fórum luso-brasileiro. Conseguimos ter também estrangeiros relevantes, eram alemães, italianos, argentinos, em suma, portanto, é uma marca também de um fórum internacional que nos interessa muito. Nós queremos que o Fórum de Lisboa seja um fórum para debate internacional das várias questões e conseguimos, como eu disse também no final, que a presença de mulheres brasileiras e portuguesas fosse também marcante. Tivemos quase que uma centena de palestrantes mulheres, o que é um dado importante. A falta de africanos, especialmente da CPLP, mas já assumimos o compromisso de termos uma representação forte, pelo menos dos países de língua portuguesa, mas podemos ter mais África no evento. Como sabem, deixamos de ser um fórum jurídico de Lisboa já há algum tempo e tratamos de uma gama de assuntos que vão para além do tema estritamente jurídico. Tratamos de economia, tratamos de finanças, tratamos de política, tratamos da política mundial, né, problemas com a ONU, como resolver o problema dos novos blocos que estão surgindo, isso, os mais variados, sustentabilidade, desenvolvimento econômico sustentável, a questão da proteção de gêneros, em suma, tratamos dos mais diversos temas e acho que nesse sentido também foi um grande êxito. E outro dado, nós tínhamos o grande auditório da reitoria e também nos espalhamos por toda a faculdade de Direito. E todos os painéis estavam plenos de pessoas. Sobre o semipresidencialismo, que hoje se discute no Brasil, já há algum tempo é uma temática do fórum. A questão da racionalidade orçamentária, nós temos discutido, portugueses e brasileiros, essa temática. E o que é possível fazer para, eventualmente, aperfeiçoar ou corrigir esse nosso modelo de emendas. A melhoria dos serviços públicos, a questão da saúde e da educação, como medir políticas públicas, como obter melhores resultados. E nós vimos isso sendo apresentado. O prefeito do Rio, por exemplo, mostrando como melhorou o resultado do IDEB a partir de incentivos aos próprios professores. Controles de obras, o modelo português do QR Code, que permite que você saiba todos os dados sobre uma obra que está se realizando. Isso também tem sido compartilhado. E que diferencia o Fórum de Lisboa de qualquer outra conferência que nós façamos Brasil afora. Você vê governadores de estado que participam de um painel e no momento seguinte eles se colocam como assistentes, ou às vezes até como participantes, interrogando e discutindo com os painelistas. Isso se vê com muita frequência. A ideia nasceu do Congresso de Direito Constitucional que fazemos anualmente no Brasil. Surgiu a ideia de fazermos também um ano em Portugal. Essa era a ideia, alternado, e outro no Brasil. A vida nos levou a, no ano seguinte, fazermos novamente em Portugal, considerando a atração que teve, a atenção que as pessoas deram a isso, e esse processo de imersão, que a gente não consegue no Brasil. O governador chega, ou o senador, ou mesmo o professor, participa da sua mesa e se desloca, vai embora. E é o contrário do que nós conseguimos aqui. Essa integração, essas mesas comuns, esses debates, é algo que, de fato, nós conseguimos e foi isso que nos levou a fazer essa opção de anualizar o fórum e de fixá-lo aqui em Lisboa. Fizemos isenção para estudantes e cobramos para profissionais e para advogados. Então, isto já é um fundo. Nós temos fundos também para essa finalidade, de todas as instituições, da FDU, nosso, do IDP, e da FGV. Isto
é suficiente para manter o fórum em funcionamento. Buscamos ter fundos para isso. É claro que somos remunerados em termos de imagem. Alguém calculou que este ano só a mídia feita em torno do fórum resultaria, se fizéssemos propaganda, em mais de 20 milhões. Essa outra questão de contato de pessoas que têm processo. O Brasil tem, hoje, em tramitação, entre 80 e 90 milhões de processos. Os juízes, são mais ou menos 20 mil juízes, decidem causas de todo mundo. Só na área trabalhista, vocês têm uma ideia, 30 milhões de processos, 25. Portanto, nós temos na própria Constituição, na Constituição brasileira, o Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses. E é fundamental que isso se reconheça e que se estabeleça. A realidade também é que vários países estão vivendo problemas sérios em função do crescimento da extrema-direita, que tem como foco o tema da migração. E então os partidos de centro também estão adotando políticas semelhantes e os partidos de centro estão mimetizando políticas, infelizmente, né, da extrema-direita para não perder votos. É que nós temos um grande número de brasileiros que votam aqui. Os números aí variam, segundo estimativas, mas já me falaram de 300 ou 400 mil. Mas eu acho que os governos devem encontrar soluções, né, que não permitam tratamento discriminatório. Como diz o presidente Marcelo, uma comunidade que vai para além das nossas relações históricas, né, que são muito fortes, essa chamada comunidade de afetos, né, e acho que é importante que isso seja preservado. Nós tivemos o 8 de janeiro de 2023. Nós punimos os responsáveis por aqueles danos ao Supremo, ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional. Agora nós estamos investigando os responsáveis ou mentores por uma suposta ou eventual tentativa de golpe. E o processo está avançado, inclusive no que diz respeito ao presidente Bolsonaro. Os processos são públicos, as investigações demonstram cabalmente aquilo tudo que ocorreu, com documentos, apreensão de dados nos celulares, nos computadores, delação do ex-ajudante de ordem. O mundo todo acompanha com muita transparência esse processo. Nós tivemos tentativa de tumultos das eleições, a acusação de que poderia haver fraude nas eleições. Assédio do ministro da Defesa em relação ao TSE. Eleições limpas, o Brasil seguirá o seu curso, são 40 anos de democracia e hoje acredito que é um bom exemplo para o mundo. É a primeira vez que aplicamos a lei de defesa do Estado Democrático de Direito, do combate ao golpe. E se entendeu que era fundamental que houvesse essa responsabilização com seriedade, e por isso se deu prioridade. Denúncias oferecidas, provas já colhidas, julgamento concluído. Eu acho que o IOF é revelação, talvez, de uma falta de conversa e de coordenação, que vai para além da questão do IOF. O IOF foi a crise do momento, mas poderia ser uma outra crise. Nós temos um problema de coordenação política na relação governo e legislativo. O governo precisa do IOF para, inclusive, cobrir gastos. Mas é possível que haja também soluções mais amplas. Estão falando, por exemplo, de um corte de 10% nos subsídios. Isto só começou a ser discutido quando houve a denúncia contra os mentores do golpe. Nós nunca deveríamos ter admitido assentamento em frente a quartéis. Não se assenta, não se faz direito de reunião em frente a quartel. Nos quartéis você vai impedir o funcionamento do quartel. Então, não obstante, essa gente, desde o dia do encerramento do primeiro turno, ficou em frente dos quartéis, pedindo golpe. Até o dia 8 de janeiro. Não se trata de tirar o poder do presidente. Sobretudo do presidente que está incumbente, que está no poder. Isso teria que ser uma
construção histórica no tempo. Mas o que nós estamos vivendo é um modelo híbrido sem a devida organização. Porque os parlamentares, por exemplo, estão definindo alocação de verbas e definindo políticas públicas sem maiores responsabilidades. E a partir do modelo que se tem em Portugal, em que quem tiver a maioria elege um primeiro-ministro e a partir daí se delineiam as políticas públicas. Não é? E a alocação de recursos se faz nessas políticas públicas desenhadas pela maioria governamental. É isso que se está discutindo e por isso que a gente tem feito os contrastes. O PSOL entrou com uma ação contra esse chamado PDL, o decreto legislativo que suspendeu. Mas o PL, veja, que é o partido de oposição, o maior partido de oposição, ligado ao Bolsonaro, tinha impugnado os decretos do IOF. E o governo entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade pedindo que o Supremo dissesse que os decretos do IOF eram legais, constitucionais. É o Supremo que inventou a judicialização ou, na verdade, a política que traz isto para o Supremo? Se a gente voltar no tempo, e vivemos tempos terríveis, vocês hão de ter memória, durante a pandemia, em que havia grande confusão da coordenação e com problemas sérios. Porque vocês sabem, o SUS ele é uma engenharia institucional, em que você tem a União, estados e municípios. Eles precisam se coordenar. Na medida em que o governo federal era negacionista, nós tivemos vários problemas aqui. Foi o Supremo que arbitrou aquilo. Nós tivemos 730 mil mortos. Poderíamos ter muito mais se o tribunal não tivesse autorizado estados e municípios a fazer isolamento social, a tomar medidas para evitar transporte entre municípios. Não há uma banca lá na frente do tribunal clamando para que entrem com ações. As ações vêm de iniciativa da sociedade e do próprio Congresso. Do Legislativo, quando se discute, o que se discute muitas vezes é aprova uma lei e o Supremo faz a verificação dela vis-à-vis a Constituição. A citação ao líder do governo é apenas uma citação, não está sendo investigada. A investigação é sobre os fatos que estavam ocorrendo lá no Ceará e houve uma denúncia, salvo engano, de uma prefeita de que estavam exigindo pagamento 12% para as emendas que tinham sido repassadas para o município. E a partir daí, então, se diz que essa era uma operação que teria se repetido em pelo menos 40 ou 50 municípios do Ceará. E a polícia investigou. E chegou a um parlamentar. Por isso a questão veio para o Supremo. Porque nós não podemos dizer que cada parlamentar faz esse tipo de uso de emendas. Não é? Aqui é uma imputação específica a um parlamentar. E teria usado as emendas para eleger os seus candidatos a prefeito naqueles vários municípios de investigação, dizendo que os próprios serviços de hospital, de educação, merenda, ônibus e tal, seriam uniformizados para esses municípios, teriam um tipo de domínio, de uma organização. E aí se fala, inclusive, até na possível presença de organização criminosa, né? E é isso que está sendo investigado. Nós estamos vivendo uma desorganização em termos de salário também no âmbito do judiciário. Acho que há. E há um projeto aprovado na Câmara que está no Senado, tentando colocar limite ao super salário. Agora, com encerrar o tal orçamento secreto, essa é uma grande contribuição que se dá ao processo civilizatório como um todo. Não é? Evitar, por definição, tem que ser transparente, tem que ser público.